Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pablo Bispo. Hoje estamos fazendo a quarta aula do curso de Epistemologia da Educação. Neste curso, conforme já foi visto diversas vezes, procuramos aproximar filosofia e educação a partir da via que trata da história das ideias e ao mesmo tempo da filosofia por trás de cada sistema filosófico em conexão com a educação. E hoje o nosso vídeo irá falar de uma temática que é muito importante para todos. Uma temática que dá origem. Nós estamos tratando ainda dos fundamentos, das origens. Então falaremos hoje da distinção muito necessária entre racionalismo e empirismo. Falaremos hoje da muito necessária distinção entre o que é considerado conhecimento advindo da razão e conhecimento advindo da experiência. Aparentemente, essa é uma via única, mas eu vou dizer a vocês que a partir desses centros, desses fulcros de conhecimento, desses fulcros epistemológicos, temos diversas e muitas possibilidades de desenvolvimento de ideias, dentre elas as pedagógicas que nos interessam, e procurarei tratar de algumas delas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor associado da Universidade Federal Fluminense, professor na pós-graduação e na graduação, membro fundador da organização Kairos para a Transformação Educativa, líder do núcleo de pesquisa Polis, Políticas Públicas e Instâncias de Socialização, pesquisador do Núcleo de Estudos Empresariais e Sociais e, é claro, a minha principal atividade, professor na graduação e na pós-graduação. Sejam todos bem-vindos ao canal Pablo Bispo. Por favor, não se esqueçam, deixem o seu like, compartilhem, ativem o sininho das notificações. Isso é muito importante. E, é claro, se inscrevam no canal para quem ainda não for inscrito. As demais redes sociais estão aí disponíveis, a saber, Instagram, @PSMBS, Facebook, @PSMBSantosUF. Muito obrigado a todos e começando então este vídeo. Primeiramente, gostaria de dizer que, ao contrário de muitos autores, ao contrário de muitas pessoas, eu trabalho com temas. Não é meu interesse fazer uma história da filosofia, nem uma história completa das ideias filosóficas. Portanto, eu trabalho com temas em epistemologia com foco na educação. Nesse sentido, o que eu posso fazer, a não ser trazer os temas e, a partir dos temas, desenvolvermos aquilo que desejamos. Quando eu vou falar do primeiro dos pontos, que diz respeito a uma filosofia racionalista, eu estou me referindo a uma filosofia que vai privilegiar a capacidade humana de realizar inferências e raciocínios. E o que eu chamo disso? Raciocínios são encadeamentos a partir de ideias que estão no sujeito. Já falamos anteriormente sobre ideias inatas e ideias que não são inatas, ideias impostas, e nesse momento eu não vou trazer essa discussão. Para o racionalista, que vai seguir uma linhagem que começa lá no idealismo socrático, para o racionalista, numa tradição que se inicia com René Descartes, a quem vamos falar daqui a pouco, as ideias, elas dependem de raciocínios. Então, esses raciocínios, eles advêm de inferências. O que é uma inferência? É uma premissa que você desenvolve a partir de um conhecimento
prévio que você possui. Exemplo. Um exemplo simples. Se eu vir um céu cinzento, eu posso inferir que choverá mais tarde. Essa inferência não necessariamente ela é comprovada, não necessariamente ela é uma profecia, não necessariamente ela é uma causa ou uma determinação, mas ela é algo que nos permite tirar conclusões a partir disso. Bom, isso aí é um exemplo. Vamos para os próximos exemplos. Falando ainda do racionalismo, ele vai privilegiar, é uma filosofia que parte do princípio que a capacidade humana de construir raciocínios, a capacidade humana de realizar inferências e a capacidade humana de organizar um fio condutor dessas inferências, que nós vamos chamar de lógica, desde a época do velho Aristóteles, é o principal fator necessário para que possamos realizar o que é de mais importante, qual seja conhecer a realidade. Então, para o racionalismo, a razão é, por excelência, o guia, a luz que conduz até a verdade. Parafraseando Descartes, no seu livro Meditações Filosóficas, nós vamos ver que ele faz um exercício de abstração no qual ele se imagina privado de todos os sentidos. E mesmo privado de todos eles, ele pode duvidar de qualquer coisa. Ele pode duvidar de que qualquer coisa do mundo material exista, menos que ele existe, menos que os seus pensamentos existam. Daí a famosa frase atribuída a esse filósofo e que está registrada lá no Discurso do Método e no Meditações Filosóficas: cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Vejamos, há uma hierarquia. O pensamento, a essência que está por trás desse pensamento, ela precede a existência. Forte, não? Bastante. Da mesma maneira, outros filósofos, como David Hume, como John Locke, vão pressupor que é a experiência sensível que permite que você construa posteriormente raciocínios por inferência. Ou seja, ao ser submetido às experiências no mundo concreto, no mundo dos 5 sentidos, o homem organiza na mente as tais experiências, transmite para os demais, e isso vem a ser o fundamento básico do que se chama de razão. Então não poderia haver, para um empirista, lembrando que o empírico é o que está ligado aos 5 sentidos, é o que está ligado à concretude, para um empirista é impossível que haja pensamentos sem experiência. Vejamos que é exatamente o contrário para o racionalista. Para um racionalista, sem que haja uma razão e uma lógica para ordenar estes elementos que estão vindo da experiência mediante os 5 sentidos, não há absolutamente experiência, porque não tem registro da experiência. Aparentemente estamos diante de um dilema, e um dilema mais ou menos insolúvel, se pensarmos só nessas duas perspectivas. E é em meio a estas que vamos ver surgir uma perspectiva inaugurada especialmente pelo filósofo Immanuel Kant. Aliás, aproveito para pedir a vocês desculpas, pois estou fazendo os vídeos de casa, não sou um youtuber profissional, então vocês verão barulhos de casa. Existem pessoas conversando, existem pessoas bastante acaloradas na casa falando, e isso em algum momento deve dar alguma interferência, peço a vocês desculpas a isso. Muito bem, continuando o que eu gostaria de dizer, um filósofo chamado Immanuel Kant, ele busca harmonizar isso. E como ele harmoniza? Ele harmoniza isso da seguinte maneira. Ele parte do princípio que
tanto experiência quanto racionalidade possuem um lugar muito forte na construção das ideias, especialmente nas ideias humanas, é claro. Vejamos então. Para ele, muito sinteticamente, existe uma qualidade humana chamada razão pura, que independe dos 5 sentidos, e independe daquilo que nós vamos chamar de lógica formal, e que ele vai denominar lógica transcendental, explicarei mais adiante. E existe, por outro lado, uma série de estruturas que nascem com o sujeito, as quais ele vai chamar de a prioris. Tempo, espaço, consciência do eu são os principais a prioris. Elas já nascem com o sujeito. E elas são organizadoras, tanto da experiência física quanto da razão que vai ser construída a partir daí. Elas são fruto de algo chamado razão transcendental, razão pura transcendental. Quem quiser mais informações, leiam as 3 críticas kantianas. Não dá tempo nem condições de colocar tudo num vídeo do YouTube. Porém, farei um vídeo somente sobre Kant, mais adiante. E a sua epistemologia e as decorrências dela. Porém, agora estou trabalhando as questões entre racionalismo, empirismo e criticismo, que é a vertente trazida por Kant. Além dos a prioris, Kant vai construir uma estrutura de pensamento, um sistema de pensamento baseado em a posteriori. E o que são esses a posteriori? São as resultantes dessa interação entre o sujeito, com seus a prioris, e a experiência. Temos aí, além da razão pura, então, construída uma razão prática. E por que razão prática? Porque esses a posteriori, principalmente trazidos pela cultura, principalmente trazidos pela experiência do sujeito em sociedade, eles são o que vai trazer a organização moral, social e intelectiva do seu tempo. Muito bem. Com a prioris e a posteriores, Kant procura equilibrar empirismo e racionalismo no mesmo sistema. Vamos então trazer consequências disso, algumas consequências disso para a educação? Penso que é importante. Numa perspectiva racionalista, a principal consequência que temos para a educação é a ênfase absolutamente forte na educação intelectual, por assim dizer, no desenvolvimento da lógica e das capacidades cognitivas ligadas à lógica. Especialmente lembrando que o pensamento cartesiano e os seus derivados está profundamente associado a uma lógica hipotético-dedutiva muito comum à matemática. Então, nesse sentido, a organização do raciocínio a partir de pressupostos, que são pressupostos como dividir um problema em tantas vezes quanto necessário para ser compreendido, fazer inferências que decorrem imediatamente da premissa anterior, e terceiro, procurar mensurar e quantificar quaisquer fenômenos que se apresentem, são consequências pedagógicas, especialmente as ciências duras vão ter esse pensamento ainda hoje como uma das matrizes fundamentais. São consequências pedagógicas do racionalismo cartesiano, em que pese os muitos continuadores dessa vertente. Por exemplo, quando pensamos em unidades didáticas, quando pensamos em dividir o conteúdo em muitas partes e atividades necessárias para que o indivíduo possa compreendê-las, estamos trabalhando um pouco parecido com o que René Descartes proporia. Muito bem. Vamos falar um pouco, então, de algumas consequências para a educação do modelo empirista. A primeira delas eu vou trazer Jan Amos Comenius, também conhecido como pai da didática. Na sua aula didática magna, ele já parte do princípio que a experiência das crianças com a natureza, com o brincar, com os livros didáticos, com os professores,
vai marcar essas crianças, vai trazer a elas impressões profundas, tal como ocorre num jardim que você cultiva. E que esse experimentalismo, como foi conhecida a corrente, que vai desde o empirismo até boa parte dos pressupostos da assim chamada escola nova no Brasil e no mundo, vai partir do princípio que a experiência é o vetor principal de conhecimento. Percebamos que estamos diante de uma perspectiva epistemológica que valoriza os 5 sentidos e a maneira como esses são posteriormente absorvidos e até organizados pelo indivíduo. Se para um racionalista a lógica organiza as percepções, para um empirista as percepções organizam futuramente a lógica. Alguns continuadores importantes que temos aqui. Citarei somente 2 de fora somente 2 de fora de nossa época, mas que tem muita influência. Eu vou falar de William James, autor da filosofia assim chamada pragmática ou pragmatista, que não somente defendia a ideia de um conhecimento pedagógico ligado às experiências de vida, como ligado à utilidade dessas experiências. Bom, ok? Ele vai desembocar em uma outra corrente, que vai dar origem mais adiante ao pensamento de um dos mais importantes educadores brasileiros, que era o Anísio Teixeira, discípulo de John Dewey, o qual acreditava que